está aqui comigo na live Psicosex de hoje. Eu sou a Jussara Haddad e a gente vai falar hoje de maturidade. É um tema complexo, é um tema gostoso de falar, mas requer muitas reflexões. A gente traz aqui com estudo, com experiência de consultório, com experiência de vida. A abordagem é séria, é fundamentada em pesquisa. Eu estou aqui muito feliz de estar mais uma vez falando para vocês, ok? Vou poupar vocês talvez de algumas fontes que eu busco e vou pedir a vocês hoje que participem, né? Que estejam comigo aqui nesse momento falando o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o conceito de maturidade. Bom, para mim aqui agora parece que está tudo ok, já tem um monte de gente chegando, boa noite, muito obrigada aqui pela companhia de vocês, só um instantinho, tá um frio, né, gente? Se bem que hoje aqui na minha cidade até esquentou um pouquinho, não tá assim, nada... Tá frio, né? Mas não tá assim uma coisa violenta como estava tempos atrás. Gente, continuo aqui esperando vocês chegarem. Vou esperar mais alguns convidados e daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre o tema, tá bem? Olha só, eu quero perguntar, vou deixar aqui para vocês hoje, vou deixar também uma enquete nos stories, sobre a possibilidade da gente fazer a nossa live Psicosex às 8 da noite, ao invés das 9, né, das 21 horas, tá? Quem já quiser me dar aqui uma sugestão, eu vou gostar bastante. Patinha, se você quer participar, me fala um pouco mais tarde, ok? Eu deixo aberto para uma pessoa participar comigo sempre. É só se manifestarem, tá? O tema hoje não é assim constrangedor, não tem a ver, a gente não vai falar de sexo nem de sexualidade, então estejam muito à vontade para participar comigo, tá? Gente, maturidade. Eu quero ler para vocês o pensamento de uma pessoa que eu gosto muito, que é um filósofo, que é um teólogo, que é um pensador muito respeitado na atualidade e que eu tenho certeza que muita gente gosta dele e no final vou falar quem é. E ele diz assim: a característica da maturidade está em justamente a gente aprender a lidar com a vida que não precisa ser perfeita. A maturidade chega no nosso coração no dia em que descobrimos que nós temos problemas na vida, mas que ter problemas na vida não significa que a partir de então nós precisaremos ser infelizes por causa disso. Ter problema na vida não é ter vida infeliz, porém é preciso maturidade para compreendê-los. Quem disse isso foi o padre Fábio de Mello, por quem eu tenho profunda admiração. Um escritor maravilhoso, um pensador maravilhoso, assim, que eu já li praticamente todos os livros dele, que eu sigo, que eu acompanho. Boa noite, gente, obrigada pela companhia, obrigada pelas curtidas, estou muito feliz com todos vocês aqui, tá? Então, gente, esse pensamento, inclusive, eu vou deixar na legenda da gravação do IGTV, tá aí do Facebook, para vocês relembrarem depois. Gente, o dicionário fala pra gente assim sobre maturidade, que é um estado das pessoas e das coisas que atingiram total desenvolvimento. Vamos destrinchar isso.
Mas primeiro eu queria lembrar para vocês que maturidade, boa noite querida, seja bem-vinda, que maturidade não está diretamente relacionada, ligada à nossa idade cronológica. Não importa se a gente tem pouca idade, se a gente é jovem ou se a gente já é um jovem mais amadurecido no sentido de já ter envelhecido cronologicamente. A gente pode ter 60 anos e não ter maturidade. Mas a gente pode também não ter uma maturidade ampliada, contextual, para tudo que se passa com a vida da gente. Mas a gente pode ter maturidade sobre, sim, alguns aspectos da nossa vida, ok? Gente, maturidade está diretamente relacionada à responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo. Sobre as nossas ações, sobre a nossa saúde. Boa noite, minha querida! Seja muito bem-vinda, muito vinda, vida! Muito feliz de você estar aqui comigo de novo. Gente, aproveita que a live está começando, aperta essa setinha aí embaixo, perto da caixinha de comentários, convida os amigos para virem participar com a gente. E eu quero todo mundo aqui comentando, todo mundo aqui fazendo pergunta, que é isso que deixa a gente feliz. É saber que a gente está passando uma mensagem, que as pessoas estão participando com a gente, né? A gente vai tratar aqui de alguns aspectos. Por exemplo, a gente vai falar hoje da maturidade emocional, tá? A gente vai falar da maturidade nos relacionamentos. A gente vai falar das características dos maduros, a gente vai falar das características dos imaturos, da imaturidade emocional. Oi, boa noite, lindo, que bom que você está aqui, estou muito feliz, fica aí que eu vou tentar fazer uma abordagem muito séria, muito bacana sobre esse tema. E para terminar, a gente vai falar como trabalhar a maturidade, ok? Gente, a maturidade emocional, a gente pode classificar uma pessoa como madura emocionalmente quando ela apresenta pra gente algumas qualidades que para mim não tem nada a ver com aqueles hábitos de educação, de polimento, que são obrigatórios a gente ter, que fazem parte, às vezes, do nosso caráter, né? Nossa, mas a pessoa tem educação na mesa, a pessoa fala baixo, a pessoa tem boa higiene. Não ter nada disso também é coisa de criança, né? Mas não quer dizer que esteja diretamente ligado à maturidade. Então, são qualidades que a gente adquire com o passar da vida, com o ganho, com as vivências, com o ganho das experiências. Aquelas ruins, principalmente, elas nos transformam em pessoas muito maduras. Encarar a vida de frente faz com que a gente fique muito maduro, certo? E o contrário disso faz com que a gente permaneça na infantilidade. Ter habilidades em relacionamentos interpessoais. Olha, essa terapeuta que fala aqui com vocês, hoje, na vida, ainda tem muita dificuldade nas relações interpessoais. Muitas vezes eu prefiro me ausentar, prefiro não frequentar determinadas pessoas, determinadas circunstâncias, por não saber lidar com aquelas
pessoas que eu sei que vão estar ali naquele lugar, naquele evento, naquela situação. Então, não depende de você ter uma formação acadêmica, de você ser uma psicoterapeuta, de você ser um padre, de você ter 60, 50, 70 anos. Muitas vezes você não tem essa habilidade nos relacionamentos interpessoais, mas fica aí, né, que você precisa trabalhar isso. Muitas vezes se ausentar é melhor mesmo, porque não depende só de você ter habilidade para se relacionar. Muitas vezes a pessoa que você tem dificuldade em conviver com ela não facilita nada as coisas também. A gente tem que pensar muito nisso. Outra característica de maturidade emocional é a sua habilidade em encarar os desafios que a vida te apresenta. Por exemplo, saber lidar com quadros graves, saber lidar com... Eu estou falando de maturidade emocional, né? Com os quadros de doença, saber lidar com as perdas, saber lidar com as pessoas que claramente tentam fazer um mal para você. Você recebe, você às vezes nem percebe, mas recebe a notícia de alguém que fez um comentário maldoso a seu respeito lá no seu ambiente de trabalho. E aí você saber lidar com esses desafios que a vida traz para você, com as negativas, às vezes num processo de trabalho que tá te... Puxa vida, que tá te angustiando, que você queria tanto entrar, passar, né? Se colocar ali dentro de uma empresa ou de um cargo novo. Então, saber lidar com isso, como? Sem revolta, sem reatividade, certo? Não tô falando de engolir sapos, gente, nem de pisar em ovos, não, porque isso é muito desagradável. Mas saber digerir as situações que não são completamente favoráveis a você, que contradizem um pouco, um tanto, tudo aquilo que você esperava, o resultado que você esperava, né? Saber digerir isso com você, sem respingar, sem espirrar nos outros o seu sentimento, né? Isso que não está te causando nada bem, né? Maturidade tem tudo a ver com autoconhecimento, que é a palavra que a gente mais fala aqui na nossa live Psicosex, né, gente? O termo que a gente mais usa aqui, né? Tem tudo a ver com autoconhecimento e com inteligência emocional. Lembra que na última live a gente falou muito de inteligência emocional, a maneira como a gente reage circunstancialmente, né? Às vezes a circunstância não é favorável a gente e a gente precisa reagir de uma maneira mais inteligente para que as emoções não nos nocauteiem, não nos dê um nocaute, não nos derrubem, não nos tirem o norte, não nos tirem dos nossos propósitos na vida, né, gente? Então, algumas características das pessoas maduras está por exemplo, minutinho só. Está, por exemplo, em você não ser dependente do outro. Olha só que bacana. Eu estou falando da maturidade emocional, né, gente? De você não depender das outras pessoas para se sentir, por exemplo, competente, para se sentir satisfeito com os resultados do seu trabalho, de como você vai se vestir, de como você, das suas escolhas, do que você vai escolher para a sua vida, de não depender, por exemplo, de um parceiro para te trazer para um quadro de autoestima elevada. Então, não depender do outro demonstra um grau de maturidade, né?
ter responsabilidade sobre os seus atos. Então, não culpar os outros pelas coisas que você provoca para a sua vida, né? Muitas vezes a gente se vê em apuros, se vê vivendo numa condição triste ou numa condição atormentada na vida, e por causa de coisas que a gente mesmo provoca, das más escolhas que a gente faz, né? Então, assumir a responsabilidade, não dizer, por exemplo, porque se eu não tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria perdido aquela oportunidade de fazer aquela viagem e conseguir aquele emprego naquela companhia na Inglaterra. Poxa vida, por que eu fui ouvir a minha mãe? Por que eu não fui logo para Londres? A minha mãe estava vendo ao lado dela, queria que eu ficasse aqui para ela ter a filhinha dela por perto. Não, a culpa não foi da sua mãe. Você decidiu não ir, certo? Obrigada, gente. Estou muito feliz com vocês aqui, viu? Chama os amigos aí para participar. Vamos discutir esse tema que é tão interessante, né? Bom, uma outra característica da pessoa madura é o respeito que ela tem pelas pessoas, pela forma como as pessoas são. Gente, isso é muito difícil, principalmente quando se trata de relações íntimas, quando se trata de relações de amizade muito íntima, muito próxima, das relações afetivo-amorosas, das relações onde as pessoas de verdade falam: nossa, como você é maravilhoso, eu queria tanto ser como você, me ensina a ser assim, me ensina a fazer assado. E você, no bom coração, na maior boa vontade, vai explicar para a pessoa como você faz isso, como você faz aquilo, como você consegue ter superações, como você consegue ver a vida de uma forma mais feliz sempre, como você consegue ser mais alegre, como você consegue passar na prova de não sei o quê, como você consegue cativar os seus colegas de trabalho. E aí, de repente, a pessoa chega para você e fala assim: você está tentando me modificar. Pensei que você gostasse de mim. Você tem que gostar de mim como eu sou. Então, o meu conselho é: não cai nessa armadilha não acredita que a pessoa está querendo que você trabalhe modificações nela para ela ser igual a você. Ninguém muda ninguém, gente. Mas não é fácil não, viu? Todo mundo cai nessa armadilha. Eu sempre falo assim: como eu sou psicoterapeuta, eu vou me contentar em trabalhar mudanças nas pessoas que me procuram e me pagam para isso, me tirar, porque basta a pessoa me dar um sinalzinho assim de que eu poderia dar um palpite, fazer alguma coisa, quando a gente vê, já caiu na armadilha e a gente cai com a cara no chão muitas vezes. Então, respeito pelas pessoas como elas são, principalmente pela sua inteligência e não cair nessa armadilha. Isso é um grande sinal de maturidade, tá? Coragem é um grande sinal de maturidade. Coragem em correr atrás dos seus sonhos, do que você deseja. Puxa vida, isso é coisa de gente madura, isso não tem nada a ver com a idade. Isso tem a ver com a responsabilidade pelo que você quer para a sua vida, né? Tolerância e educação com os outros. Gente, você precisa, quando você decide frequentar um ambiente, uma família, um grupo de amigos, de colegas, um grupo de estudo, não é? Saber ter paciência com o ponto de vista do outro, ok? Escutar o que o outro tem para dizer. É isso. Se você não tem, é melhor não frequentar, é melhor você ficar na sua do que bancar ali a criança revoltada, recalcada, que discorda de
tudo, que quer desmoralizar o outro, desbancar o outro, tá bom? Olha só, gente, autocompaixão é um sinal de maturidade, não se cobrar tanto, não se culpar tanto, não tá sempre se desfazendo de você. Por favor, muito importante você se compadecer de você mesmo. Não tô falando para bancar a vítima, para entrar no estado de vitimização e sair apontando responsáveis pelo momento difícil que você está falando. Estou falando de você com você mesma. E sempre se permitir uma nova chance, ao invés de ficar se machucando, se torturando, não se perdoando, se autoflagelando. Por favor, né? Muito importante também citar aqui que as pessoas que têm uma maturidade emocional bem desenvolvida, elas têm uma certa coerência nas suas escolhas. Elas têm a capacidade de refletir sobre as suas escolhas no momento de escolher, certo? Isso ela ela pensa, ela pondera, ela busca informações, então ela é pouco impulsiva, ela mede os prós e os contras. Isso denota maturidade emocional, né? Gente, humildade, mas eu tô falando assim, humildade verdadeira, que é o contrário de arrogância. Mas eu não estou falando do teatro de ser humilde, da representatividade da humildade, daquela que é vaidosa, que a gente quer angariar votos, pareceres favoráveis para nós, elogios, onde as pessoas dizem, nossa, como fulano é humilde, meu Deus. Não estou falando disso, também não estou falando de humilhar-se para o arrogante. Se você encontra uma pessoa de certa arrogância pela sua vida, pelo seu caminho, e aquela pessoa exige que você se humilhe diante de uma circunstância, de uma necessidade sua, ou mesmo para frequentar, fingir que é humilde para frequentar, gente, não vale, tá bom? Ser humilde é um processo natural e não tem nada a ver com ser simplório, com ser simples, não tem nada a ver com isso, tá? A pessoa humilde, ela é boa de coração na essência dela, entende? A humildade é um conceito tão difícil de ser definido, porque as pessoas acham que ser humilde, que o pobre é humilde, né? Não, muitas vezes uma pessoa menos favorecida de renda, favorecida de bens, favorecida, vamos dizer assim, né? Uma pessoa de baixa renda, muitas vezes não é humilde, muitas vezes é uma pessoa muito arrogante. Ser religioso, ser frequentador de alguma religião, de alguma seita, de alguma doutrina, não faz ninguém humilde, entende? Isso é inato. A pessoa humilde, ela é uma pessoa... Ai, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é uma pessoa na dela, pronto. É uma pessoa que não causa constrangimento, é uma pessoa que aceita as coisas com mais facilidade, ela não impõe o seu jeito de ser.
Espero que eu esteja conseguindo passar aqui para vocês esse conceito de quem quiser me ajudar aqui nesse conceito de humildade, vai acrescentar muito aqui para nossa live Psicosex. Quem está entrando aí agora pode trazer para mim o que pensa sobre ser humilde, ok? Não é se rebaixar, por exemplo, quando você precisa pedir algo para alguém, quando você precisa conquistar alguma coisa, quando você precisa negociar alguma situação com alguém, você não precisa se rebaixar, não precisa se humilhar. Você pode ser humilde no sentido exato de fazer a sua proposta dentro das suas condições. Isso é ser humilde, mas você não precisa ir além disso em um rebaixamento. Pobrezinho de mim, coitadinho de mim, tem pena de mim, será que você podia, por caridade, fazer isso para mim? Não, ser humilde e dizer sinceramente, olha, pronto, acho que eu achei a definição. Olha, eu quero negociar isso com você, tá? Mas assim, na realidade eu preciso te pedir um desconto porque a minha condição é X até tal, tá? Isso é ser humilde, é ser verdadeiro na sua condição, mas sem ter que se rebaixar, ok? Isso é muito elegante e isso é muito maduro, tá? E para a gente finalizar, embora tenham outras características aqui da maturidade emocional, eu diria que a gratidão é um ponto fortíssimo entre as pessoas de grande maturidade emocional. Ser grato antes de pedir tudo, ser grato antes de reclamar de tudo, reconhecer primeiro todos os benefícios que você tem nessa vida, como você é privilegiado em muitas situações. Hoje em dia, né, saúde é um grande privilégio. Então, ser grato a quê? Ao universo, a Deus, às circunstâncias que te favoreceram, aos seus pais, a você que lutou e luta tanto para atingir tal condição de vida, aos seus mestres que te formaram, que te inspiraram, aos livros que você leu, a todos os acessos que você teve, antes de simplesmente colocar toda a sua vida, todas as questões, os problemas, os infortúnios que acontecem na sua vida dentro de uma manilha, de um canão assim desse tamanho e reclamar da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, como se a sua vida não tivesse nada de bom. Tem pessoas desgraçadas nessa vida, completamente desagraciadas nessa vida, em todos os sentidos, e ainda assim encontram motivos para agradecer. Falando um pouquinho, né, aqui puxando uma canja para nossa especialidade, sobre os sinais de maturidade dentro dos relacionamentos afetivo, amorosos, sexuais. A gente diria que, por exemplo, a capacidade de gerir conflitos dentro das relações amorosas é um sinal muito grande de maturidade. Por exemplo, expor para o outro o que está incomodando, não é? Conversar, negociar melhorias em alguns aspectos do comportamento do outro que estão te incomodando, ser honesto, ser claro, dizer que tem algum incômodo, deixar o outro saber que a relação não está indo bem sob o seu ponto de vista, que você não está passando bem com a relação, não é? Expor para o outro, não trair, não ser desleal. Não trair
trair a confiança do outro, por exemplo, fazendo fofoca sobre o seu relacionamento, em turma de candinha, em bar, na parentalha, com a sua mãe, com seu pai. Então, se você está ali dentro de um relacionamento e você não está passando bem, procura trabalhar isso primeiro com o seu parceiro. Minimiza o que vem de energia negativa de fora para dentro da sua relação, diminuindo essa deslealdade com o seu parceiro. É um golpe muito grande para o seu parceiro um dia saber que você não discutiu com ele o que te incomodava e foi, por exemplo, falar tudo isso com a sua mãe, e não deu oportunidade dele se trabalhar, dele ficar melhor para a sua relação. Roupa suja se lava em casa. Já ouviram esse ditado? E isso é um grande sinal de maturidade dentro dos relacionamentos amorosos, tá, gente? Evitar a fofoca sobre o parceiro, ao invés de, por exemplo, fazer uma terapia. Se você tem muita dificuldade de falar para o seu parceiro o que está te incomodando, se ele te constrange no momento em que você está se sentindo incomodado e gostaria de falar, faz uma terapia, descarrega tudo isso com o seu terapeuta, certo? Com o seu analista, e ele às vezes vai te aconselhar na melhor abordagem, né, com o seu parceiro, como abordar o seu parceiro para melhorar isso. Às vezes você perde um amor, você perde uma relação onde você era muito feliz como você jamais havia sido na sua vida, não é? Por não saber administrar essas coisinhas do crescimento de uma relação. A fase de adaptação de um relacionamento, ela é demorada, gente, ela não é rápida não, né? E se você é fraca ou fraco, né, e não busca orientação, em vez disso, parte para fofoca, parte para lamúria, parte para dividir o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento íntimo com pessoas que não têm capacidade nenhuma, né, de te ajudar, só de aumentar a energia negativa. Muitas vezes aquelas pessoas com quem você vai fofocar não queriam nem que você estivesse na relação com aquela pessoa. Por exemplo, às vezes uma mãe muito ciumenta e não queria que você estivesse na relação com aquele homem, e aí você vai falar com a pessoa errada e ela realmente ajuda você a minar tudo o que de verdade, apesar das questões de adaptação, vinham te fazendo muito feliz, te dando muita alegria se colocasse na balança. Então isso é um sinal grande de maturidade dentro dos relacionamentos, tá? Então, alguns sinais aqui de imaturidade emocional, gente, que eu lembrei, que eu deixei aqui para lembrar vocês. Falta de educação e respeito, isso é um grande sinal de imaturidade. Personalidade reativa, tudo você reage antes de ouvir bastante o ponto de vista do outro, ou seja, bate pezinho, eu tenho meu ponto de vista, eu penso assim, é assim que tem que ser, e reage, né? Instabilidade emocional, claro, nós, principalmente aqui, gente, quem é mais maduro, principalmente as mulheres mais maduras, passam por quadros de instabilidade emocional na menopausa, né? No pós-menopausa, no climatério. E se isso estiver acontecendo por causa da baixa hormonal, da perda dos hormônios, isso tem que ser avaliado, e a pessoa que convive, as pessoas que estão mais perto, por exemplo, os filhos, o companheiro, tudo, tem que dar um desconto, né, para essa labilidade emocional. Agora, se a pessoa não tem nenhuma questão, nenhum diagnóstico que justifique,
essa instabilidade emocional incomoda bastante o entorno, tá? Necessidade constante de autoafirmação é uma característica de imaturidade emocional, principalmente se você usa o seu parceiro, o seu próximo, mais próximo, para testar o quanto você é bom nos estudos, é bom na cama, é bonito, é inteligente, e você fica sempre colocando aquele outro em teste, não é? Sempre ameaçando outra pessoa para se autoafirmar, né? Para garantir aí o que pode parecer para você ser autoestima, mas de verdade, olha, não é, tá? Isso não é honesto e isso não é bonito. Ficar causando ciúmes no parceiro, por exemplo, para se autoafirmar, isso não é legal. Ficar ameaçando o parceiro que vai deixar, que vai embora, bom, isso não é bonito, não é honesto, tá bom? Necessidade de controle sobre o outro demonstra muita imaturidade emocional e, na verdade, demonstra que você tem muita insegurança, certo? Demonstra que você tem medo da perda, tem medo de ser deixado, de ser abandonado, ok? Isso é um sinal de imaturidade emocional. Dependência do outro, como a gente falou lá, que a gente tem que ser independente, não é? A impulsividade, nunca ponderar o melhor, o que tem que ser feito para você ou para o seu próximo mais próximo, né? E, gente, uma questão aqui muito interessante e muito própria dos românticos, das pessoas que baseiam muito a sua vida dentro dos moldes do amor romântico, que é o platonismo. O que é platonismo, gente? Fala aí pra mim, me deixa aqui. Pode falar com uma palavra só, pode falar o que pensa, vamos participar, gente. Acho que eu vou pegar essas meninas que estão aqui comigo e quem participar aqui comigo, vou sortear não. A primeira que entrar para conversar comigo, eu vou abrir uma vaga, deixa eu ver, para o consultório. O primeiro mês de terapia comigo vai ser free, vai ser for free. Quero ver quem é que vem aqui agora me falar sobre platonismo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha, só um instantinho. Tem, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho o que estão me perguntando aqui na caixinha. Gente, platonismo, já que vocês não estão querendo aqui me encarar de frente, não é? É aquela facilidade que a gente tem de viver uma situação irreal. É entrar num processo, por exemplo, de gostar de alguém, de cultivar um amor romântico, por exemplo. Normalmente é isso, né? Por alguém, e essa pessoa não sabe que a gente está nutrindo esse sentimento, que a gente está apaixonado, que a gente na nossa mente cria, projeta, às vezes um relacionamento inteiro com aquela pessoa, certo? E a gente chama isso de amor platônico, né? Então, o platonismo demonstra muita imaturidade, porque você não tem coragem de fazer uma abordagem, às vezes para a pessoa por quem você se sentiu atraído, por quem você se apaixonou, né? E aí você prefere curtir aí um amor nos moldes platônicos, tá bom? Como trabalhar a nossa maturidade, o ganho de maturidade, o alcance da maturidade. Buscar se autoconhecer, né? Isso é elementar. Saber de verdade quem você é, o que você gosta, né?
onde você quer chegar, traçar seus pontos fracos e seus pontos fortes, gente. Traçar o seu perfil profissional, traçar o seu perfil pessoal, o seu perfil comportamental, combater a autossabotagem. Gente, como isso é importante para a gente amadurecer. Toda vez que a gente se autossabota, que a gente vem nesse processo de autoconhecimento, de trabalho sobre o nosso perfil, dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes, vem uma vozinha e nos sugere uma autossabotagem, que é desistir de um processo e continuar num estado de alienação total, vendo só porcaria na televisão, só besteira na internet, lendo só coisa que não leva a gente a lugar nenhum, fazendo fofoca, levando o nosso dia sem nenhum acréscimo de espécie nenhuma, só dormindo, só conversando coisa à toa, fiada, com gente à toa, se envolvendo nesses processos. Não que a gente não possa ser politizado, mas vai além de ser politizado, ficar fofocando, especulando sobre política, coisas que você não pode muitas vezes resolver, não é? Tudo isso é autossabotagem, é você perder seu tempo com coisas que não edificam, que não provocam o seu crescimento, a sua maturidade, certo? Saber sobre a sua missão, sobre o seu propósito aqui nessa vida, nessa jornada, nessa existência, né? Bom, me perguntaram aqui na caixinha, deixa eu ver aqui só um minutinho qual foi. Só abrir aqui. Bom, me perguntaram aqui na caixinha sobre se para parecer ser maduro, deixa eu ver se depois você me fala se é isso mesmo, dá só um joinha para mim. Se para parecer ser maduro, a gente tem que aguentar tudo de todo mundo. Olha, eu falei no começo dessa live que não, a gente não tem que engolir sapos, a gente não tem que pisar ovos em situações que nos constrange, que nos desmoraliza, em situações que nos desestabiliza, em situações que põem em dúvida o nosso caráter, que põem em dúvida as nossas verdadeiras intenções. A gente não deve ficar na circunstância onde a gente precisa se calar, onde a gente precisa se modificar, entendeu? Onde a gente não pode se expressar livremente só para parecer ser mais maduro. Você se ausente quando isso estiver insuportável. Se você tiver chance, sim, de se colocar educadamente para um ouvido educado, exponha o seu ponto de vista. Se você sentir muita animosidade, se você sentir muita hostilidade, se você sentir muita crítica, muito deboche, muita reatividade, não fique. Não fique para provar que você é maduro. Não fique entalado, se é isso que você me perguntou, se é isso que você queria saber. Se não, pode deixar mais comentários sobre o meu comentário na caixinha e a gente continua conversando por lá, tá bom? Gente, então eu vou aqui me despedindo de vocês. Eu tô muito feliz com a audiência, com a participação, com vocês aqui durante a live, com a participação de vocês depois na live que fica gravada no Instagram, né, no IGTV, que fica gravada no Facebook. Eu acompanho isso tudo e eu sou muito, muito, muito grata
por vocês que estão aqui comigo. Eu quero que vocês saibam que a minha fala, ela não depende de quantas pessoas estão aqui comigo. A minha fala vem de dentro de mim, de dentro de toda a minha intenção em contribuir com o crescimento meu e de todos vocês. Eu falaria aqui para uma única pessoa, se fosse o caso, né? Então, saibam vocês que eu sou muito agradecida. Muitíssimo obrigado mesmo, tá bom? Então, boa noite, muito obrigada. Obrigada por você que está me chamando de maravilhosa. E tem um comentário aqui que eu não vou desprezar antes da gente terminar. Na minha opinião, a parte mais importante da maturidade é ser verdadeiro sempre. Que colaboração maravilhosa, gente! É isso mesmo, minha amiga. Fantástica! Você é sempre fantástica. Um beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Namastê.